Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos direcione de acordo com o teu querer e com a tua palavra, Deus. Que o Senhor nos instrua para aquilo que tem que ser mudado em nós. Que o Senhor nos ensine para que algo seja transformado em nós. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos saber discernir qual é a tua vontade, por isso nos ajuda, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, fala conosco. Nenhum homem, nenhum anjo, Senhor, pode interpretar a Tua palavra se não for pelo Teu Espírito. Por isso te pedimos, Deus, fala conosco. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. Pode se sentar. Continue com a sua Bíblia aberta em Jonas. Eu fico muito feliz de poder expor o livro de Jonas, porque até alguns dos jovens que estão aqui já ouviram eu fazer uma exposição sobre esse livro, e eu tenho um desafio, porque eu tenho que expor hoje, capítulo 1 e 2, e sexta, capítulo 3 e 4. Então, é quase que uma maratona bem complicadinha. Mas vamos lá. Nínive, 770 a.C., se tornou a capital mundial do poder do império. Destruiu a Síria, colocou a Síria para baixo. A Síria e Síria. Os nomes se parecem, mas são lugares totalmente diferentes. A Assíria toma o poder em 770, tirando Síria do poder. Síria dominava Israel, mas dominava politicamente. A Assíria veio ferozmente dominar Israel. Então a Síria, dominando Israel, fazendo de muitas mulheres escravas, usando dos homens para trabalho manual, e muitas coisas que a gente não dá para ficar dizendo agora pelo fato, mas é só lembrar um pouco dos nazistas, a gente consegue lembrar um pouco da Síria. Eles torturavam por prazer, matavam por prazer, chegavam em grandes terras e grandes povos, destruíam só para provar que eram maiores. Só que surgiu o rei Jeroboão, e ele começou a fazer coisas boas, conquistou algumas terras, mas uma coisa não se esperava nesse tempo. Uma coisa era inesperada. É como se chegasse para qualquer um de vocês hoje e dissesse, vocês, ou você, no meio da noite você acordasse, e aí eu dissesse para você, você precisa ir na igreja que mais perseguiu você, ir lá e pregar do amor de Deus e dizer que eles estão errados, eles têm que se arrepender, a sua mensagem tem que fazer eles se arrependerem. Ou chegar para Israel e falar o seguinte, vocês judeus agora vão ter que ir lá na Alemanha falar de Deus para Hitler. Era quase a mesma coisa. Jonas é surpreendido por uma mensagem que ele não esperava. Eu quero que você repita assim comigo. Deus não quer que eu saiba algumas coisas. Deus explicou o porquê para Jonas? Não.
O que Deus disse? Jonas, vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque o pecado dela subiu até minha presença. Ele deu o porquê da pregação? Não. O primeiro tópico do livro de Jonas é que Deus não quer que Jonas saiba o porquê. Jonas luta e reluta contra uma missão que ele não conhece. Jonas luta e reluta contra uma coisa que ele não quer conhecer também. E no primeiro capítulo de Jonas, Jonas permanece de costas para Deus. Capítulo 1 de Jonas diz que Deus chega com uma mensagem até Jonas e diz: Jonas, vá depressa, vá rapidamente à cidade de Nínive e pregue contra ela. Eu quero fazer você pensar em algumas coisas e lembrar de algumas coisas que Deus quer que você faz e você não quer fazer. Eu quero fazer você lembrar de algumas coisas que para você são padrões bons, mas para Deus não faz diferença. Jonas, como um bom israelita, não tão bom, que a gente vai ver daqui a pouco algumas coisas dele, mas como um profeta, ele tinha os seus preceitos, ele tinha os seus valores, ele tinha a sua cidade, não era um país na época, mas tinha a sua cidade, o seu reinado, como absolutamente lindo, maravilhoso, e nada podia abonar aquilo. Num tempo em que Israel poderia crescer, o que Deus disse? Vá e fale do meu perdão para os seus inimigos. E Jonas não queria ir, porque Jonas sabia que Deus é bondoso. Jonas não queria ir, porque ele sabia que Deus sempre age em misericórdia. Jonas não queria ir, porque Jonas sabia que era um povo que estava no engano. Jonas não queria ir, porque ele tinha todos os motivos do mundo para não ir. Porque eles eram cruéis, porque eles matavam as pessoas, porque eles humilhavam o povo de Israel, porque eles se achavam melhores, porque a cultura deles influenciava todo mundo naquela época. Agora eu quero falar um pouco sobre Jonas. Falamos sobre a Síria, agora vamos falar sobre Jonas. Imagina hoje, um grande pregador. Não, Jonas não era esse pregador. Jonas foi discipulado muito bem, de forma muito boa. Só que todo mundo aqui conhece o NEM Rio Preto. Todo mundo conhece o NEM, que fica ali no condomínio dos Pássaros? Fica ali perto de onde está montando o novo shopping Guatemi. Jonas estava escondido numa cidade chamada Gate. Sabe o que se tornou Gate futuramente? Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de lá? Jonas era de lá. Jonas, por um tempo, estava não só se escondendo, mas evitando coisas de Deus para ele. Um profeta naquela época, como Jonas, deveria estar na capital, pregando, anunciando, escrevendo, trabalhando para o governo de Israel. Era o papel dele, era a função principal dele, servir ao seu país, servir ao seu reino. O que Jonas estava fazendo? Escondido. Repita assim comigo: Deus faz coisas certas quando eu faço coisas erradas. Jonas estava tentando se esconder e evitando os propósitos de Deus. É como se hoje nós perguntássemos assim, deixa eu pegar alguém aqui. Dilma, tá? Eu sei que não é um bom exemplo, mas vamos pegá-la. Não gosto de usar políticos. Aí você fala assim, nossa, a presidente sumiu, cadê ela? Não, ela está, desculpa usar alguns irmãos, ela está em Mirassol.
Aí você fala, nossa, o que ela foi fazer em Mirassol? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, tantos lugares. Jonas estava se escondendo. Jonas estava evitando o contato com as pessoas, o contato com a lei, o contato com a justiça, o contato com Deus. Tentando se esquivar da responsabilidade que ele tinha para com Deus. O que Deus faz? Cutuca o calo dele. Dá a mensagem mais difícil para o povo mais difícil com a pessoa mais difícil. Deus provoca em Jonas uma reação contrária, mostrando para ele que Deus governa. E nós vamos ver isso. Continue lendo comigo. Então a gente viu que Jonas pegou o barco na direção contrária. Jonas compra uma passagem e vai embora. Disse, eu quero fugir, eu quero sumir daqui e ninguém vai me achar. Versículo 4 diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Eu quero perguntar uma coisa mas eu queria que você não respondesse assim de bate-pronto, sabe? Eu queria que você pensasse. Tem como se esconder de Deus? Às vezes a gente acha que sim. Jonas estava pensando que ele estava escondido. Jonas se escondeu. Estava no fundo de um barco. E essa é a parte mais engraçada de tudo. Repita comigo. Deus não opera só em Israel. É isso que Jonas queria. Naquele momento, assim, crucial, o que Jonas esperava? Deus faça uma obra em Israel. Se é para alguma coisa acontecer, que aconteça em Israel. Se tem alguma coisa boa para acontecer, por que vai acontecer em Nínive? Se tem alguma coisa boa para acontecer, que faça em Israel. Vamos trazer um pouco para nós. Deus, se tem alguma coisa boa para acontecer, que a gente cresça, esmague os nossos inimigos. Que os olhos gordos que nos invejam possam conhecer o poder da tua mão. Que o Senhor possa mostrar quem é o Deus verdadeiro. É isso que Jonas esperava. Jonas esperava que houvesse uma justiça religiosa. Jonas esperava que Deus fizesse algo, mas para ele, não para os ninivitas. Jonas queria que Deus fizesse algo, só que não a Nínive. Sabe quando você diz assim, não, qualquer pessoa menos ele. Aí Deus fala assim, você tem que perdoar, você fala, não, Deus pode ser qualquer um, mas qualquer um, menos ele. Esse é o caso de Jonas. Deus estava tentando tratar com Jonas uma coisa que eu e você precisamos aprender. Deus opera onde quiser e como quiser. Você vai ver que Deus já começa a operar no mar, Deus começa a operar no vento, Deus opera nos marinheiros que estavam governando o barco. Chega um momento em que eles ajoelham no barco e começam a dizer, Deus, Deus, misericórdia. Incrédulos clamando a um Deus que não conheciam. Repita comigo, Deus opera como quer, com quem quer e quando quer. Jonas queria que acontecesse em Israel. Jonas queria pregar para o povo dele. Jonas queria que algo acontecesse em Israel e não em Nínive. Deus, se é para liberar perdão, libera em Israel e não em Nínive. Deus, se é para liberar algo de bom, que aconteça em Israel. O que o Senhor vai fazer com o povo de Nínive? E a gente sabe que Nínive foi destruída um pouco tempo depois, se não me engano 400 anos depois. Nínive foi destruída, 100 anos depois. Nínive foi destruída. O porquê restaurar uma coisa para depois destruir? Repita comigo, Deus quer tratar comigo a minha Nínive. Deus não queria tratar Nínive. Deus queria tratar Jonas.
Deus não queria restaurar Nínive. Deus queria restaurar Jonas. Deus levanta Faraó, faz Faraó se tornar o maior, diz Romanos capítulo 9. Sabe para quê? Só para derrubar depois e mostrar que ele era Deus. Deus, antes que os dois gêmeos tivessem feito coisas boas ou ruins, ele diz: eu amei Jacó e odiei Esaú. Quem era o mais forte? Esaú. Quem era o caçador? Esaú. Deus, mas o que o senhor quer com Jacó? Medroso, fraco, mentiroso. E onde se encontra a mensagem mais linda de Paulo, que a força de Deus, o poder de Deus se revela na nossa fraqueza. Deus estava tentando mostrar isso para Jonas. Jonas não queria pregar para Nínive. Diga comigo, Jonas era como eu, como qualquer um de nós. Não existe diferença nenhuma entre nós e Jonas. Quantas vezes eu e você corremos das nossas Nínives? Quantas vezes eu e você nós evitamos as coisas que Deus tem para nós? Quantas vezes Deus fala com você e você sabe que Ele está falando, aí você acha que é coisa da sua cabeça e você evita. Fala assim, vai lá e fala com aquele irmão, dá um beijo nele, abraça ele, diga que você ama ele. Você fala, vai que ele pensa que eu sou muito crente, aí eu vou me achar também, aí vai dar problema, é melhor não, deixa essa passar. Quantas vezes Deus tentando mostrar para nós que Ele quer operar onde Ele quer e não onde nós queremos. Deus queria operar em Nínive. Deus, mas Israel é o teu povo. Agora eu pergunto para você. Não, pergunta para o irmão que está do teu lado. Olha para ele. Fala assim, povo de Deus, que comeu o maná, que viu o mar se abrir, que foi escravo, que foi livre, que foi escravo, e foi livre depois de novo. E ainda assim, não amava Deus. Pergunta para ele, povo de Deus? É o que Paulo diz em Romanos 9, vou fazer Israel quem não é Israel. É o que Deus queria tratar com Jonas e quer ensinar a mim e a você. É o que Deus quer nos ensinar, mostrando que Ele vai fazer o que quer no momento que Ele quiser. E o engraçado de tudo isso é que o vento sopra, o mar começa a cruelmente bater no barco, e o barco vai quebrar. E vamos ler o versículo número 5, diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, se você tem sono pesado, cuidado. O que estava separando Jonas da morte era madeira, só isso. O barco estava chacoalhando. Os marinheiros, que eram acostumados com o mar, estavam com medo. Começaram todo mundo a rezar os seus textos, a fazer as suas rezas, e começaram a clamar os seus deuses, e estavam desesperados. E o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Quando Deus quer fazer algo que nós não queremos, nós respondemos a Ele com sono. Aí você diz, não, mas eu nunca disse para Deus que eu não vou fazer nada. Não, mas também você está dormindo? Como você vai responder alguma coisa? Jonas estava literalmente dormindo. Um sono tão profundo que a tempestade não conseguia acordá-lo. Jonas se esconde a primeira vez em uma cidade.
E o engraçado de tudo isso é que a gente percebe no Velho Testamento muitas coisas que trazem a Cristo, né? Moisés, José, Jonas. Jonas estava escondido, Cristo nasceu escondido. Só que existe imensa diferença no trabalho dos dois. Jonas estava evitando a vontade do Pai. É o que Cristo disse milhares de vezes. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Aí perguntaram, mas Jesus, qual é a vontade do Pai? Que ia vir uma resposta assim, sabe, bombástica. Aí Jesus olhou e disse, é que nenhum de vocês caiam. Jonas estava evitando a única coisa que rege todo o universo. Jonas estava evitando a única coisa que tem validade, onde a gente pisa, onde a gente anda, o que a gente faz é a vontade de Deus. E Jonas achou que estava se escondendo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o seu esconderijo, Deus também conhece. Vamos ler versículo de número 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre isso. Não é azar, isso é Deus. Aqui Deus está mostrando para Jonas, a partir do versículo 4 até o versículo 7, está mostrando que Deus governa. Deus está tentando mostrar para Jonas que ele está acima de tudo. E o mais engraçado de tudo é que perguntam para, a hora que a sorte cai em Jonas, a gente vai ler daqui a pouco, fala assim, mas quem você é? O que você está fazendo aqui? Com quem você trabalha? De onde você vem? Ele fala assim, eu sou hebreu. Fala com orgulho ainda, olha que cara de pau. Fala assim, eu sou Deus, eu sou filho do Deus que criou o céu e o mar. E fala, mas você vai fugir do Deus no mar? O Deus que criou o mar, você foge dele no mar. Não tem para onde fugir. Não tem o que fazer. E muitas vezes é o que nós vemos dentro da igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo igreja triunfante, eu estou dizendo igreja militante, a igreja terrena aqui. Nós vemos uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja bonita, mas nós não vemos uma igreja filantrópica. Nós não vemos uma igreja que se preocupa com o pagão. Nós não vemos uma igreja que se preocupa com o infiel. A diferença do cristão e do muçulmano é que o muçulmano mata de verdade, o crente mata com o olho. Nós vivemos condenando as pessoas e suas práticas e esquecemos que Deus veio para o perdido e não para o que estava bem. Jesus disse, quem precisa de médicos são os doentes, não os que estão curados. O que Deus está tentando mostrar para Jonas é que Ele governa. O que Deus está tentando mostrar para mim e para você é que Ele governa. Você pode fazer o que você quiser. No final vai dar errado. Você pode tentar fugir no barco, no peixe, você pode entrar em qualquer caverna que você quiser. No final você vai cair nos pés dele ajoelhado. E não tem como fugir. Nós encontramos várias pessoas que saem da igreja e Deus trabalha com elas lá fora.
faz elas se humilharem, quebra as pernas delas, coloca ela no chão, aí volta todo mansinho, gatinhando, amando todo mundo, que beleza, maravilhoso, Deus é bom para todo mundo. Deus vai trabalhar, você querendo ou não. Mas é mais fácil dizer sim, né? Dói menos. Mas a gente não quer. Então, vamos continuar lendo o texto, para eu dar sequência aqui. Versículo 8 diz assim: por isso me perguntaram, diga-nos quem é responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez para ele? O que você fez? A gente não está entendendo. A gente nunca viu uma tempestade que nem essa. A gente não está falando de uma canoa, a Bíblia fala navio. Era um barco grande, não é um navio Titanic, né? Porque naquela época é feito de madeira. Mas era um barco grande, cabiam vários marinheiros. Ele olha, os marinheiros olham e dizem, falam: a gente não está entendendo. Você fez uma coisa muito séria, porque a gente nunca viu o mar desse jeito. Irmão Edson, o irmão fica assustado quando vê um anel? Está acostumado. Quem é enfermeiro, médico, fica assustado ao ver uma doença, uma ferida? Está acostumado. Uma costureira olha um desenho de um vestido e fala: nossa, isso aqui é tão fácil. Os marinheiros olharam para o mar e disseram: nós nunca vimos isso. Você fez uma coisa tão séria que a gente não está entendendo. Você irritou muito o seu Deus. E você fugiu no mar do Deus que fez o mar. Você é muito burro. Ele estava tentando se esconder de algo que é impossível se esconder. E o mais impressionante de tudo é que Jonas ainda assim não se rendeu. Sabe qual foi a solução que ele deu? Vamos ler. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Deus, porque ele já lhes tinha dito, versículo 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar. Ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. É muito simples a solução de Jonas. Me mata que acaba tudo. Eu queria morrer até agora, mas não morri. Então, se vocês me matar, talvez... E quando eu observo esse texto, eu vejo desespero nesses marinheiros. Eles não perguntam o que devemos fazer. Vocês prestaram atenção? Ele pergunta: o que a gente tem que fazer com você, Jonas? O problema é você, o problema não é a gente. O problema não somos nós. Nós estamos aqui no mar, a culpa não é nossa. O que a gente tem que fazer com você? Você é o problema. Quem irritou o teu Deus foi você mesmo. O que ele diz? Me joga no mar e a tempestade para. Diga comigo: a desobediência é meio suicida. Porque na desobediência nós queremos fugir de um Deus que controla tudo. Porque na desobediência nós queremos nos afastar daquele que vê todas as coisas. Meu irmão, você pode pôr terno e gravata e ter a maior Bíblia do mundo e vir à igreja todos os dias. Deus sabe o que você tem dentro do seu coração. E não vai ser eu quem vou te julgar no grande dia. Não vai ser os seus irmãos, não vai ser o seu pastor. Vai ser Deus. Às vezes nós queremos mostrar padrões para as pessoas e esquecemos de quem é o dono de tudo e quem tudo vê é o próprio Deus. E é só Ele quem pode nos ajudar. Jonas estava fugindo daquele que pode ajudar e daquele que pode matar também.
Jesus usa uma figura muito interessante. Ele usa um termo que eu acho tão gostoso. Perguntaram para ele, mas e se as pessoas não clamarem? E se ninguém falar? Mas e se não tiver ninguém para falar? Mas as pedras clamarão. Sabe o que aconteceu? Os marinheiros não quiseram tacar Jonas no mar. O ímpio demonstrando misericórdia para um desobediente. Vamos ler. Fica no número 13, diz assim: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Jonas olha para ele e diz: me taca no mar que o problema está resolvido. É só me lançar no mar que as coisas ficam bem. Ele diz assim: não, nós não vamos fazer isso. De modo algum, nós vamos voltar para a terra, a gente vai te salvar. E remam, e rema, e rema, e rema, e rema, e o barco não volta, e rema, e rema, e rema. Aí o povo cansou, o povo falou: não, agora a gente vai orar, já remamos, agora vamos orar. Os ímpios começaram a orar. Aqueles que não eram hebreus e não serviam ao Deus que criou o céu, o mar e a terra e todo o resto, começaram a orar. Sabe qual foi a oração? Deus não nos castigue por matar esse homem inocente. Ele era inocente? Não. Ele estava ali porque ele queria. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava fugindo. Quem foge está com medo e sabe que está errado. Repita comigo uma coisa. Se eu não enxergar os propósitos de Deus, Deus fará que os que estão à minha volta enxerguem. Lembra da mula? Acho que todo mundo já teve uma mula na vida, né? Eu já tive as minhas. Se você não quiser enxergar o que Deus quer falar para você, as mulas vão falar. Aqueles que não têm nada a ver com a história e nem conhecem a Deus, vão olhar para você e falar: alguma coisa está errada. Você não está percebendo? Está tudo dando errado? Só você que não está vendo? Olha a tempestade, olha o vento, olha as coisas que estão acontecendo. Está tudo dando errado, só que você que não está vendo, o barco está afundando e você está levando a gente junto. Peça para que alguns marinheiros orem por você. Peça, porque funcionou. Vamos continuar lendo o texto. Deus usa esses homens, em versículo 15 diz assim: em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. O mar é de quem? De Deus. Deus, para mostrar e para revelar parte do Cristo divino, Ele faz uma tempestade acontecer e Jesus está no barco dormindo. Olha que interessante. E então, os discípulos chegam desesperados: Jesus, o barco vai virar aqui, a gente vai morrer, o negócio vai estar tudo errado, então faz alguma coisa. Jesus olha e diz: aquieta-te. O que acontece? A tempestade para. Repita comigo: Deus governa.
Eu e você, nós podemos tentar o que quisermos. Podemos correr para onde quisermos. Deus governa. Independente do que a gente acha, independente do que a gente pensa, independente do que a gente faça. Às vezes nós achamos que o que fazemos muda os planos do Senhor. Os planos de Deus não mudam. E nunca vão mudar. Quando Deus quer uma coisa, essa coisa acontece. Você vai parar na barriga do peixe. Você vai desejar morte. Você vai ser lançado no mar. Tempestades vão te perseguir dia e noite. Mas a vontade de Deus vai se cumprir. Às vezes o homem se acha o centro do universo. Ele se acha o bam da criação. Aí ele começa a querer mudar os planos de Deus. Aí vem alguém e fala uma coisa para ele, ele quer fazer diferente, só para as coisas darem errada. Aí ele começa a tentar trocar as coisas, ele começa a interpretar textos bíblicos errados. A vontade de Deus é plena. E ela vai se cumprir. Deus governa. Deus usou o mar, o vento, os marinheiros, e agora vai usar um peixe. Deus sempre governou e sempre vai governar. E o mais interessante de tudo é que Deus diz coisas para você que você não espera que Ele diga. É engraçado isso porque quando nós oramos, nós estamos, é como um filho. Eu sei porque eu sou filho, então eu vou dizer sobre mim agora. Você chega para o seu pai e diz: pai, o que o senhor acha disso? Mãe, o que o senhor acha disso? Mas sua resposta já está pronta aqui. Mesma coisa quando minha mãe chega e fala assim: minha roupa está bonita? Eu tenho que dizer que tá, porque se eu não dizer que... ela vai com a mesma roupa, não vai fazer diferença. Você fala: Melissa, não tá. Ela fala: então tá bom, eu gostei. Jonas esperava uma resposta de Deus. Jonas esperava algo de Deus e Deus não correspondeu às expectativas de Jonas. E eu quero te perguntar, quando Deus não responde às suas expectativas, o que você faz? Esse é o grande problema. É quando nós achamos que Deus tem que corresponder ao que nós queremos. É quando nós achamos que Deus tem que estar pronto a fazer o que nós queremos. Eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Então o pessoal do louvor brinca comigo e às vezes me zoam por causa disso. Eu vejo a maioria dos cânticos que nós cantamos hoje dando ordens a Deus. Eu vejo a maioria das coisas que nós cantamos e ouvimos dando ordens a Deus. Deus não recebe ordens. E Deus nunca receberá ordens. Eu vejo pastores falando sobre um Deus que não existe. Eu vejo pregações sobre um Deus que nunca existiu. Deus não faz barganha com ninguém. Ele tem planos e os planos dele vão se cumprir. Ele levantou a Babilônia. Povo que às vezes conhece pouco da Bíblia, acha que a Babilônia foi ruim para Israel, né? A Babilônia não foi ruim para Israel. Tempo de seca, fome, tempo de ignorância de Israel, Deus trouxe a Babilônia. Deus, antes que isso acontecesse, foi construindo a Babilônia. Aí o que a Babilônia chega e faz? Estuda os jovens, dá faculdade para eles, embeleza as moças, dá cultura para o povo. Israel estava morrendo. Deus usou todos os tempos e todos os momentos da história para uma coisa: Jesus Cristo. Por que Israel existe? Deus olhou para Abraão e disse: por causa de você, todas as nações serão benditas. O que ele está falando? Ele está falando de Israel? Diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4: na plenitude dos tempos, fez Deus nascer Cristo de uma mulher nascida debaixo da lei, para que se cumprisse as profecias. Todas as profecias do Antigo Testamento se referem a Jesus Cristo. Você entendendo ou não, eu entendendo ou não. O Velho Testamento é para mostrar que Cristo viria. Israel é para trazer Cristo. Por isso que ela é amada. Penou a história inteira, sofreu para ser um povo bom, porque lutou muito contra isso. Era uma lei difícil, uma lei pesada, que nenhum de nós ia conseguir cumprir.
para trazer Jesus Cristo à terra. Deus usa todos os tempos ao favor dele, a favor da glória dele. Deus vai usar a minha vida, vai usar a sua vida para a glória dele. Mesmo se for para te derrubar, vai ser para a glória dele. Fui numa aula experimental no seminário e ouvi uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido. Eu fiquei assim, sabe, eu apaixonei, tipo, foi amor à primeira vista, assim. O Ziel, o coordenador do seminário, disse assim: o seminário aqui serve para uma única coisa. O que chega aqui de pé a gente derruba, o que chega aqui caído a gente levanta. O cristianismo é para isso. Você que está de pé, você tem que cair de novo, para aprender que Deus é Deus. E aquele que está caído tem que levantar, para saber que Deus é Deus também. Deus tem que trabalhar em nossas vidas, porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, a obra nunca acaba. Mas a obra nunca acaba, nunca acaba. Depois de mim virão outros, depois dos outros virão outros. Quero perguntar para você, se eu dissesse para vocês assim, lógico que é só uma ilustração, o Deus encarnado nasceu, onde vocês o procurariam? Se nós fôssemos Israel, tá? Onde vocês procurariam? Dama? Gaivota? Débora Cristina? Não. Ele nasceu lá na Vila Azul, num curral. Se eu dissesse para vocês, um dia, um grande pregador vai estar num palco britânico, vai olhar para uma multidão de 3.000 pessoas e vai dizer: Deus está aqui. E a multidão vai rir dele. Ele vai dizer pela segunda vez: Deus está aqui. E a multidão vai rir dele de novo. Pela terceira vez ele disse: Deus está aqui. A multidão continuou rindo. Caíram 9 mortos em seguida. Naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Sabe onde esse menino estava? Há talvez 30 anos atrás? Cuidando de porcos. O nome dele é George Whitefield, um dos maiores pregadores da Inglaterra. Se eu dissesse para vocês, um grande pregador um dia vai nascer, e ele está entre aqueles meninos ali, ó. Aí você vai ver um monte de meninos jogando futebol. Aí você fala: nossa, é aquele craque ali, ó. Aquele cara tem cara de ser bom pregador. Aí não, é aquele gordinho lá no fundo com 5 livros na mão. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que já existiu. Jonas estava desprezando a obra de Deus. Muitas vezes, aos nossos olhos, a obra de Deus não está muito boa. Nós ficamos desprezando as coisas e quem Deus quer usar. Jonas estava desprezando, ele quis morrer ao invés de ir pregar em Nínive. Jonas estava fazendo descaso da obra de Deus. Ele preferiu a morte. Ele falou: me lancem no mar, eu prefiro morrer, mas eu não vou para Nínive. Quantas vezes eu e você nós desprezamos uma criança? Desprezamos uma pessoa de condição mais humilde? Impedimos alguém de entrar na igreja porque um homem está vestido de mulher, uma mulher está vestida de homem, ou porque a pessoa está de boné, ou porque a pessoa está suja. Quantas vezes nós nos esquecemos que eu e você um dia fomos o sujo que entrou na igreja? Que um dia muitos de nós, muitos de vocês, estavam nos bares, bebendo, fumando, usando de prostitutas, e hoje nós barramos o evangelho para outras pessoas. Quantas vezes nós esquecemos que um dia eu e você fomos perdidos? Quem seria você se não fosse Deus? Quem seria eu se não fosse Deus?
Então, eu ainda estou no capítulo 1. Então Jonas é lançado ao mar. Leia comigo, versículo 16. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aqueles homens que não conheciam a Deus fizeram o que Jonas não fez até agora. Jonas comprou passagem, viajou, chegou a fazer planos para fugir de Deus, mas em nenhum momento ele orou. Você viu Jonas orar até agora? Você viu Jonas tentar falar com Deus? Você viu Jonas parar e falar assim, mas Deus, mas por quê? Porque a gente tem o termo paciência de Jonas, mas já não foi muito paciente não. Ele teve muitos porquês. Às vezes eu e você temos muitos porquês. Nós queremos indagar a Deus com milhões de porquês e queremos saber. Às vezes você vê uma coisa acontecendo e diz, mas Deus, o porquê? Você vê essa igreja tão bonita aqui, e você fala assim, a gente talvez pode perder isso aqui. Você fala, mas Deus, mas por quê? Eu vou dar um pequeno exemplo para você. Você tem um carro, um Honda. Aí você acabou de tirar ele da garagem, acabou, concessionária, saiu com ele. Aí você leva na funilaria lá do irmão. Aí você fala, irmão, eu queria que você desse um trato nesse carro. Aí ele fala, mas você ficou louco? Você acabou de tirar o carro da concessionária, você quer que eu faça o que com esse carro? Não tem nada para fazer? Não, não tem nada para fazer. Aí você sai, você fala, então peraí. Aí você bate o carro no poste. Aí você liga e fala, irmão, agora tem muita coisa para fazer, pode vir buscar o carro. Para Deus praticar a justiça, Ele necessita que exista a injustiça. Para que Deus haja com justiça, antes precisa existir injustiça. E a justiça não vem de nós. Jonas queria que a justiça viesse dele. Jonas olha para aquele povo e fala, mas esse povo que pisou no meu povo, esse povo que fez tudo isso com o meu povo, só que aqui eu vou pregar para eles. Olha a injustiça que ele cometeu conosco, mas é isso que Deus quer. Deus quer tratar a injustiça não com injustiça. Deus quer tratar a injustiça com justiça. E a justiça de Deus não é pisar nos outros. A justiça de Deus não é massacrar os outros. Nós temos uma visão de Deus veterotestamentário, né? Aquele Deus que mata todo mundo e passa a espada no pescoço de todo mundo e sai pisando aquele sangue, aquele monte de povo morrendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para quem gosta muito de Velho Testamento aí. Se nós vivêssemos naquela época, você estava morto. Qualquer um que não era israelita estava morto. Não conhecia Deus, não sabia quem Deus era pagão, já era. Nós precisamos olhar para esse tempo e dizer, obrigado, Senhor. Nós conhecemos a Deus, nós temos uma igreja. Só que nós olhamos para a Bíblia e queremos praticar a autojustiça. Nós olhamos para as coisas que estão acontecendo e ficamos caçando justiça para fazer. Deus tem o seu tempo e o seu governo para fazer o que Ele quer. E Ele vai fazer quando Ele bem entender. Por isso, eu percebo que Deus começa a restaurar Jonas aos poucos. Repita comigo, a restauração não é imediata. Ela vem aos poucos. Primeiro Jonas reconhece o que estava fazendo. Observe. O que Jonas fala? Estou fugindo. Mas está fugindo de quem? O que você fez para esse Deus? Eu estou fugindo do Deus que fez os céus, a terra, o mar. Eu irritei um pouco ele. Deus quer fazer antes de qualquer coisa você reconhecer que você está errado. Deus quer fazer antes de qualquer coisa você enxergar o seu erro.
E não enxergue Deus como Deus carrasco. Porque carrasco é o irmão mais velho. O pai espera na porta. Parábola do filho pródigo. O irmão mais velho é quem está pronto a bater, a acusar, a correr atrás. O irmão mais velho é a religião, somos nós. Deus espera na porta. Deus corre para abraçar. Deus veste de novo. Deus põe um anel novo no dedo. Deus quer que você reconheça o seu erro. Deus quer que você reconheça o quanto você tem fugido dele. É o que ele estava tentando fazer com Jonas. Ele traz a tempestade, ele mostra aos olhos do Jonas o povo clamando a Deus. Bom, eu vou fazer assim no capítulo 2, assim, 3 minutos eu vou falar sobre o capítulo 2. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: dentro do peixe, Jonas orou, diga comigo, até que enfim, ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passavam por mim. E eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cegou e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Jonas estava ao ponto de ficar louco, literalmente louco. Ele começa uma oração desesperadora. Ele começa dizendo: eu estou desesperado, eu estou apavorado. Ele diz: eu me senti como se Deus me tivesse jogado dentro da morte, como se eu estivesse sendo tratado no pior que Deus tem para mim. Pois é. E a parte mais bela de tudo é quando ele diz: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. O que Deus quer não é que apenas nós reconheçamos os nossos erros, mas é que a gente deseje voltar. É isso que Ele quer. Jonas está dizendo o seguinte, ele está dizendo: eu estou morrendo, eu estou ficando louco aqui dentro. Eu estou no meio de algas, eu estou envolvido num lamaçal aqui, eu estou sendo jogado para lá e para cá, faz 3 dias e 3 noites, eu estou ficando louco. Ele diz: mas uma coisa eu sei, quando eu sair daqui, eu vou voltar para o teu templo. Deus não quer apenas que você reconheça o seu erro. Deus quer que você deseje voltar. Jonas estava se humilhando. É uma oração dramática, cheia de problemas e muitas coisas, mas isso não importa, porque nós somos problemáticos. Deus já sabe disso. Mas Deus quer ver isso, ó. Tem muita coisa ruim nessa oração, muita coisa que não vale nem a pena contar. Às vezes nós falamos bobeira, mas Deus está interessado no nosso coração, se você deseja ou não voltar. Muitos reconhecem que estão errados, dizem: eu sou errado, ponto final, acabou, Deus não me quer e tudo bem. Ele diz aqui: o Senhor me expulsou, eu estou me sentindo como se eu tivesse sido excluído do Senhor. Diz: mas eu vou voltar. É isso que Deus espera de nós. Eu queria ler a oração toda e fazer, eu vou tentar fazer isso na sexta-feira, mas o que mais interessa nesse capítulo é isso. Ele fala sobre a esperança de voltar. Depois, ele vai ter outras quedas. Mas repita comigo: eu
Vou ter muitas quedas ainda. E não adianta dizer, falar, não, eu não caio, não, eu sou bom. Não, nós caímos. Só que Deus é o Deus que levanta os caídos. Jonas foi testemunho dos maiores milagres do Velho Testamento. Júnior, mas o maior milagre não foi o mar se abrindo? O mar não tem alma, o mar não tem vontade, o mar obedece. Júnior, mas não foi o maná? Não. O maná foi milagre de Deus. O maior milagre do Velho Testamento foi uma nação, uma capital de uma nação inteirinha se converter a um Deus que nem conhecia. Quando a gente vê Israel, né, Israel sendo corrigido e reconciliando, é bonito. Mas Israel conhecia Deus. Nínive não conhecia Deus. E Nínive foi melhor que Israel em muitos aspectos.